Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para divulgar os resultados da Brasil Agro. É o primeiro trimestre do nosso ano 2022-2023. Só para esclarecer para quem está começando a acompanhar a gente agora, o ano fiscal da Brasil Agro vai de julho a junho de todos os anos. Então, hoje nós vamos estar falando dos 3 primeiros meses desse exercício da safra 22-23. Eu estou aqui com o André, nosso CEO, e o Gustavo, o nosso CFO. E vamos lá, a palavra está com você, André. Antes, deixa eu só mencionar com relação às perguntas e respostas. Quem quiser fazer pergunta é só sinalizar levantando a mão aqui que a gente vai liberar o áudio, mas também se quiserem mandar perguntas por escrito, na medida do possível do tempo eu vou lendo aqui. E para quem quiser acompanhar em inglês, a gente tem tradução simultânea no link aqui do Zoom, no Interpretation. Agora sim, André, a palavra é com você. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, Gustavo, por nos acompanhar mais uma vez. E obrigado a todos vocês, né, que estão sempre conosco, acompanhando os resultados da companhia, confiando na companhia, acreditando na companhia. Então, acho que é o primeiro TRI de um ano agrícola. Esperamos que seja menos tumultuado do que foram os últimos dois, em função de pandemia, de restrições, de aumento de custo, uma série de coisas, né? É um ano agrícola que nós vamos falar um pouquinho mais adiante, está se desenhando de uma forma bastante positiva para o agronegócio brasileiro, a priori. Então, a ideia hoje aqui, como a Ana muito bem citou, é o primeiro TRI nosso, né? Como eu falo sempre, tem muita água ainda para passar debaixo da ponte, mas já marca algumas tendências, né? E a gente vai reforçar isso durante o nosso bate-papo de hoje, tá? Então, sintam-se, como sempre, totalmente à vontade para fazer as perguntas, para participarem. Esse fórum é quanto mais enriquecedor quanto ele for participativo, tá? Então, muito obrigado a vocês. Podemos seguir com a apresentação? Bom, esse é o primeiro highlight, primeiro slide da apresentação, e a gente traz, como sempre, destaques, né? Então, a gente vem com destaques financeiros, né, operacionais e imobiliários. Do ponto de vista financeiro, né, a companhia encerra o trimestre com 299,8 milhões de receita líquida, com lucro líquido de 42 milhões e com um EBITDA ajustado de 107 milhões. Tá? Depois, em detalhes, nós vamos abrir um pouco isso para vocês que comparam TRI contra TRI. A gente sabe que a foto do ano passado foi uma foto espetacular e a gente vai explicar algumas diferenças entre o trimestre na sequência com o Gustavo. Do lado operacional, né, finalizando 1,1 milhão de toneladas de cana, já iniciamos o plantio de soja. Né? Hoje nós já temos 38% da superfície plantada, a ser plantada, já está plantada, principalmente nas regiões de Mato Grosso e Goiás. Né? O clima vem transcorrendo de forma muito, muito estável. E eu acho que do lado imobiliário, como a gente sempre reforça, né? É uma companhia que está no mercado, ela está comprando, ela está vendendo a todo momento, identificando oportunidades de negócio que tragam rentabilidade para o nosso acionista, para o nosso investidor. Então, nesse trimestre, eu acho que a gente destaca dois movimentos, né? E é um pouco o desafio, né? Você está nas duas pernas, da venda e da compra, né? Nós realizamos a compra da Fazenda Panambi, né? Que depois nós vamos entrar um pouco mais de detalhe, e fizemos, né? Finalizamos aí, divulgamos ontem à noite, praticamente, a primeira venda de uma parte, de uma fração de uma operação nossa no Paraguai. Aí, próximo, por favor. Bom, vamos falar um pouquinho da Panambi. Tá? A Panambi é uma fazenda que está localizada numa região extremamente produtiva do Mato Grosso, na região de Querência. Ela está entre os municípios de Querência, Canarana, Ribeirão Cascalheira. É uma fazenda de 10.800 hectares, dos quais ela tem 5,4 mil hectares, 5.400 hectares agrícolas, né? Que já foram, aqui vale destacar, né? Essa área no passado, 5, 10 anos atrás, alguns talhões foram lavoura, depois o antigo proprietário voltou essa área para pastagem, não era o foco principal dele, o foco principal era a pecuária, e nós adquirimos esse imóvel, né, recentemente, com um único propósito: transformar toda essa área em pastagem em área agrícola. Né? Essa é uma fazenda que está rodeada por grandes produtores, né, bem localizada no Mato Grosso,
porque nós entendemos que ela tem um potencial muito grande de safrinha, na sua estabilidade, está numa região de distribuição hídrica muito favorável. Tá? É uma aquisição no valor de 285 milhões de reais. E do lado direito, né, vale sempre reforçar, né, a gente fez também a primeira venda no Paraguai, estamos muito contentes, né, eu lembro aqui várias vendas pequenas que nós viemos aqui nesse fórum de forma tímida anunciar, né, e que destravaram muito valor na companhia. Né? Cito aqui um exemplo da Fazenda Jatobá, quando nós viemos nesse fórum aqui também anunciar que estavam vendendo os primeiros 600 hectares da fazenda, uma fazenda que também tinha uma área agrícola grande, e no Paraguai não é diferente. É, né? Uma operação que nós estamos lá há praticamente 5, 6 anos produzindo, tivemos anos espetaculares, tivemos os últimos 3 anos praticamente aí com uma seca que castigou a produção, mas mostra que a região tem potencial, né? E aqui eu reforço por alguns aspectos, né? Nós começamos a plantar algodão também no Chaco Paraguai. O ano passado nós plantamos aproximadamente 800 hectares. Esse ano a gente aumenta significativamente a área de algodão e toda a região está aumentando a área de algodão, né? Um pouquinho da história aqui. O grupo foi uma das primeiras empresas, ou a primeira empresa a plantar soja no Chaco Paraguaio. Hoje o Chaco já tem uma área com mais de 80 mil hectares. O Chaco tinha muito pouco algodão regionalizado na região de Loma Plata. Nessa próxima safra, o Chaco Paraguaio deve ir para algo em torno de 15 mil hectares de algodão, se mostrando como uma região bastante produtiva e bastante economicamente viável, né, pelo custo de produção. É uma venda de 1,1 milhões de reais, de dólares, desculpa, que trouxe para a gente uma TIR em dólares, tá, de 27,9. E se nós fizermos essa mesma análise em reais, nós estamos falando de 42% de taxa de retorno. Né? E aqui vale lembrar o seguinte, nós estamos vendendo 863, praticamente 500 hectares úteis, né? E de uma unidade que a gente ainda tem muita área útil, muita área a ser vendida, muita área a ser trabalhada também, alguma coisa a ser transformada. Tá? Mas acho que é importante aqui, essa venda, ela marca o início, né, de uma liquidez corrente que começa a acontecer na região, em função de desenvolvimento agrícola, né, e mostra a companhia se mostrando de forma eficiente em capturar essas rentabilidades, essas oportunidades de negócio. Próximo. Bom, acho que aqui vou voltar um pouquinho, e acho que um pouco aqui é dar um pano de fundo, até inclusive para os números do Gustavo na sequência. A gente vinha mostrando esse gráfico aqui, até nós demos uma correção de escala, né, Ana? A gente vinha mostrando esse gráfico numa escala maior de anos, né, e a gente tentou agora reduzir ela para trazer ela numa escala menor. Então a gente começou aí, né, mostrando uma foto aí de mais curto prazo, uma soja de 176, agora uma soja de 184. O milho, vale lembrar que aqui a gente, quando está falando de milho, a gente está falando milho BMF, tá? A gente está falando milho BMF Campinas, né? Não é o milho, normalmente não é o milho que se liquida lá na ponta, mas a gente começou com 101, estamos com 89. Algodão, um cultivo que mostrou aí uma forte queda, em função de todo o cenário que vocês que estão nos assistindo conhecem muito melhor, um cenário de possível recessão mundial, com aumento de taxa de juros, tudo isso, é uma das commodities que sofre muito com isso. A pecuária, acho que aqui tem um pouco das duas coisas, viu? Tem um pouco do efeito, principalmente ligado às nossas exportações para a China, e tem também aí um efeito importante aí do volume de gado ofertado, que todo mundo acreditava que ia ser um pouco menor em função dos custos de produção. Então, estamos falando de comida, né? De soja e milho estavam altos, e, na verdade, o volume de gado confinado ainda foi bastante expressivo, colocando uma pressão de baixa aí nos últimos meses. Tá? Etanol é um cultivo que, quando a gente olha lá atrás, né? Olhar para trás, né? A gente viu no início da pandemia isso chegar a R$ 1.200, R$ 1.300 o metro cúbico. A gente viu depois, ao longo do ano, isso na casa de 3.000, que nós vamos mostrar um pouquinho a foto da companhia. E mais recentemente, eu acho que impactou também um pouco o resultado do trimestre, nós vamos mostrar, foram as mudanças no que se tange a questões tributárias da gasolina. Né? Isso tirou um pouco de competitividade, né, da produção de etanol, ou melhor, do preço de etanol, fazendo com que a safra brasileira seja uma safra mais açucareira, menos alcooleira. A gente já sabia isso, já tinha essa visão,
mas foi um produto que sofreu nesse tempo. E aí embaixo, que a gente mostra na última linha, é a linha do Concetana, né, que é um pouco reflexo disso que a gente está falando. Próximo, por favor. Bom, eu acho que tem sido aqui uma pergunta recorrente, né? Vocês, no início da guerra, a gente vem posicionando e mostrando como a gente iria lidar com essa diversidade, que é todo o cenário de fertilizante, né? Fertilizante passou a ser pauta do Jornal Nacional, pauta do Jornal da Globo, pauta de todos os veículos de imprensa, e não era menos importante. Um país que tem 27% do seu PIB focado na agricultura, né? E você tinha aí o produto que é o core na produção de tudo, né? É o fertilizante. Então, a gente já vários polos a gente vem falando que a gente vem tomando posição, tomamos posições de fertilizantes aqui, de certa forma antecipada, em função de tudo que se podia se avizinhar, né? Tudo que podia acontecer pela frente. Então, no que se tange a cloreto, nós compramos, inclusive, antes da guerra Rússia-Ucrânia, quando começaram os primeiros embargos da Bielorrússia, nós fomos tomando posições de cloreto. Fertilizantes fosfatados nós deixamos mais para frente, a gente já viu que tinha espaço, né? E depois compramos fertilizante fosfatado continuou caindo, né? E nitrogenado, o que a gente sempre sabe, né? Vocês todos estão acompanhando tão bem quanto nós, o preço do gás natural na Europa, e isso tem sido uma gangorra recorrente aqui. Então, acho que só vale frisar, quando a gente olha o preço, esse preço que está dentro do quadrinho é o preço médio da companhia, né? A gente teve um fertilizante aí a quase 1.350. Hoje a gente está falando de um fertilizante, isso é preço de custo de frete marítimo, a 675, né? E quando a gente olha o cloreto, a mesma coisa, a gente fechou lá atrás a $740. Vale lembrar, né? Esse preço histórico na companhia, nós estamos falando na casa de 390 a $400, né? Compramos a 700, acreditávamos que era um bom negócio, e o foi, né? Vimos tudo isso acontecer, e agora a gente está vendo esses preços na reta final caindo bastante. Agora, é importante ressaltar, e como eu falei, nós já temos um grande volume de área plantada, esse fertilizante, ele começou a ser empregado nas nossas áreas durante o mês de julho, junho e julho, quando nós começamos a fazer plantio inicial de fertilizantes, para depois plantar só grãos na safra de verão. Então, tinha aqui um deadline de tomada de decisão, né, que era até o final, até o mês de julho, até pelos volumes, né? Nós somos um grande comprador de fertilizante, não dá para você vir com uma logística de 80, 90 mil toneladas de fertilizante para comprar, como a gente fala, na boca da safra. Então, nós fomos antecipando. Eu diria, né, que acertamos mais do que erramos, não tenho dúvida, e a agricultura brasileira e nós não diferentes, pagamos um preço de um seguro, né? Tinha aquela incerteza muito grande e todo mundo tomou posição. O status de compra é o gráfico de pizza ao lado, onde a gente tem 91% já comprado, que já está refletido nos custos da safra corrente, e ainda temos aí 10% de fertilizantes para comprar, basicamente aí é nitrogenado e fertilizantes da segunda campanha, né? Na segunda campanha, quando a gente fala, nós estamos falando aqui basicamente de plantio de milho safrinha e bastante fertilizante de plantio de cana, que acontece nos meses de fevereiro a maio, né? E o gráfico embaixo mostra um pouco o volume entregue, né? Acho que tinha toda aqui uma preocupação, não só no suprimento, né, mas na questão logística, na questão de entrega, e mais recentemente essa questão de entrega, ela começou a tomar corpo, ela começou a tomar volume, né, pelas movimentações que a gente tem acompanhado nos últimos dias, de travamento de estradas e tudo isso. Então, a gente traz aqui para vocês uma posição do que já foi entregue e tranquilizamos a todos, tá? Que a posição está muito bem entregue, não temos aí déficit de suprimento em nenhuma unidade operacional, todas as unidades, as que estão plantando, o Xingu praticamente já acabou de plantar, ou as outras que estão aí a pleno plantio, estão com seus suprimentos e garantias de que a operação não para por insumo, tá? Então, acho que foi um ano de muita volatilidade, a gente entende, e sempre buscando tentar fazer a melhor combinação de receita-custo, mas tinha toda essa incerteza de fertilizante. Próximo, por favor. Bom, acho que aqui um pouquinho, porque eu falo sempre no nosso bate-papo aqui, acho que um pouco diferente, né?
e a gente reforça sempre a importância de estar diversificando, né? Esse gráfico ele mostra para a gente um pouco a nossa distribuição geográfica, né? Isso, em agricultura, diversificar é a palavra de ordem. Eu sempre falo isso, vocês já escutaram, a agricultura é uma indústria a céu aberto. Então, quando você tem essa diversificação, ela te permite atenuar riscos climáticos e permite atenuar também riscos comerciais, né? Muitas das vezes nós vimos a logística do Mato Grosso pesando muito no custo de produção, no custo do produto final, e você vê regiões como Maranhão, Piauí, Bahia, tendo uma vantagem logística importante. Tá? Então, esse é um gráfico para mostrar um pouco a atualização do portfólio, em função dessas recentes movimentações, a aquisição desses 10.800 hectares totais, 5.400 de áreas úteis, que vão ser feitas aí, dobro cultivo, arrendamento de mais uma parceria. A companhia ela foi muito eficiente no crescimento de parcerias agrícolas esse ano. Incorporamos áreas no Xingu, incorporamos a operação Rio Preto, Regalito, aproximadamente 5.500 hectares, 5.700. A operação São Domingos, diversificando uma região do Mato Grosso a oeste do Mato Grosso, região de Comodoro, outras áreas no Xingu também, a Nossa Senhora. Então, a companhia foi muito eficiente no que a gente sempre fala, né, na combinação de áreas próprias com áreas arrendadas. Tá? E o último, né, a venda do que nós comentamos agora há pouco. Próximo. Bom, aqui acho que o que é legal de mostrar isso aqui, apesar da companhia, no último ano, né, nós estamos falando aqui do primeiro TRI, de uma venda pequena, mas no último ano, todos vocês que nos acompanham sabem o quanto a companhia foi eficiente também em venda de ativos, e a gente, ano contra ano, a gente consegue ainda, e estamos conseguindo fazer o crescimento efetivo da área plantada, né? Isso é muito importante, né? Isso é fluxo de caixa na companhia, é estabilidade do resultado operacional, né? Buscando aí cada vez mais trazer previsibilidade do resultado para o acionista da companhia. Num negócio que a gente sabe que tem muita volatilidade, né? Quando a gente fala de produção agrícola, é um negócio que tem muita volatilidade. Como que a gente atenua essa volatilidade? Olhando esse gráfico de PIX ao lado também, né? Esse breakdown de culturas, onde a gente tem aí uma diversificação enorme do portfólio, né? Entre soja, cana, milho, algodão e outros cultivos, né? Isso também é uma diretriz, é uma consoante nossa sempre presente, né, de estar buscando isso. E o gráfico de PIX ao lado, ele mostra o percentual da nossa área cultivada entre áreas próprias, né, arrendamento de áreas próprias para terceiro e arrendamento de áreas de terceiros para a produção própria, né? Esse equilíbrio, né, é fundamental. Eu sempre falo e aproveito a oportunidade para reforçar, a área própria ela traz resultados imobiliários e resultados operacionais. A área arrendada, nós estamos sempre focando aqui em estar em regiões de estabilidade produtiva, né, porque isso traz a estabilidade, né, no negócio, e a combinação dessas duas estratégias, no nosso entender, ela é muito vencedora, né? O próprio te possibilitando ganhos imobiliários importantes, te possibilitando baixar o custo de capital do arrendado, né? E o arrendado te possibilitando ter uma estabilidade maior de resultados operacionais. Então, acho que essa é uma estratégia que está muito desenhada dentro da companhia e nós, a todo momento, junto com o conselho, estamos calibrando essa estratégia para que ela seja efetiva. Tá? Próximo. Bom, acho que aqui é um gráfico novo, né? Tem coisa nova nas apresentações. Parabéns aí às meninas que estão sempre inovando. Porque a gente trouxe um pouco para visualizar, para que vocês que nos acompanhem, visualizar melhor aonde a gente está, em que momento a gente está, né? Então, nós tomamos o cuidado aqui de colocar as principais culturas, né? Os inícios de plantio delas, os tratos culturais, colheita, né? Isso começa a ajudar um pouquinho melhor a entender essa distorção que você tem entre trimestre de um trimestre ou outro. Óbvio, né, que não só a questão de sazonalidade é importante, e aí a gente coloca o fator comercial nessa história, né? Então, não necessariamente você colher no terceiro e quarto tri, você vai vender nesse terceiro e quarto tri. Então, aí você coloca uma sazonalidade maior, mas eu acho que a gente vai tentar ser bastante efetivo para explicar isso para vocês hoje. O status do que está plantado, né, como eu acabei de citar, nós estamos com 38% da soja plantada a nível companhia. Tá?
iniciando também agora, na próxima semana, o plantio de milho. Quando a gente fala milho aqui, nós estamos falando de milho verão, né? O milho verão está principalmente localizado nas unidades do Nordeste, né? Maranhão, Piauí, e um pouco na Bahia. Início do plantio de feijão, início do plantio de algodão. Ele acontece em 2 momentos. Ele acontece no mês de novembro. Agora nós começamos a plantar algodão na Bahia. Plantamos o algodão na Bahia até meados de dezembro, e de início de janeiro nós começamos a plantar algodão safrinha no Mato Grosso, né? Então isso mostra um pouco, dá um pouco a visão melhor da dinamicidade do nosso negócio, né? Do desafio que nós temos pela frente. E um pouco eu sempre falo, né? Estamos sempre aí monitorando muito as questões climáticas, porque ele nos afeta em quase todas as épocas do ano, tá? Quando a gente fala em clima, a previsão, acho que aqui a boa notícia, que a gente vem reforçando no sol passado, a laninha perdendo força, tá? Isso é uma característica que, sem dúvida nenhuma, favorece a grande região produtora brasileira, né? Esse enfraquecimento da laninha. O ideal, né, se vocês perguntam qual que é o mundo ideal, André, para o agricultor brasileiro, plantar sob laninha, né, o último semestre do ano calendário, ele estar ocorrendo laninha, o efeito da laninha, e o primeiro semestre do próximo ano calendário acontecer ao ninho. Por quê? A laninha antecipa a chuva, né, e corta a chuva mais cedo, mas quando no primeiro semestre do ano você coloca El Ninho, você prolonga a chuva. Então, essa tendência de plantar com laninha e colher com El Ninho faz com que a estação chuvosa seja mais ampla, e é tudo que a agricultura brasileira sempre busca e sempre quer e sempre adora se isso acontece, né? Porque você tem aí uma safra favorecida, você tem uma safra de cana também favorecida, porque o período chuvoso se estende nos meses de abril, maio, eventualmente na região centro-sul até junho. Então, o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo para vocês que o plantio vem transcorrendo de forma muito uniforme até agora, e confirmando essas características de inversão no primeiro semestre do ano que vem para um ano mais neutral, né? Ou seja, trazendo um pouco mais de normalidade na chuva no primeiro semestre do ano que vem, que é um fator muito positivo para a agricultura brasileira e não é diferente para nós. Próximo. Bom, aqui um resumo, né? Eu volto sempre a realçar a atividade pecuária para nós, no caso da Companhia Brasil Agro, ela é uma atividade transitória, é uma forma de garantir o vetor da transformação imobiliária, né, a transformação diária, sem colocar tanta volatilidade no portfólio da companhia, né? Se você transforma muita área agrícola, você tem muita área de primeiro, segundo ano, você acaba tendo muita volatilidade operacional do ponto de vista produtivo. E a pecuária, volto a insistir, ela vem sempre para nós como uma ferramenta de mitigar essa volatilidade, né, atenuar essa volatilidade. Nos últimos anos, né, em função de tudo que a gente vem acompanhando, ela, além de ser uma excelente atividade mitigadora de risco e aumento do valor do portfólio, ela também tem sido uma atividade lucrativa, né? Guardada as devidas proporções, né? Mas aqui um pouco do histórico do número de cabeças, tá? A gente tem aí, começando em safra com 20 mil, estamos hoje aproximadamente 19 mil. A área de pasto se mantém muito próxima. O GMD aqui cabe um destaque, né? Esse GMD é o ganho médio de peso diário, né? Nosso orçamento estimado é 610 gramas, tá? E o realizado nesses primeiros 3 meses são 350 gramas. Isso para nós é bastante positivo, e eu faço aqui a ressalva, né? O primeiro trimestre ele é composto dos meses de estação de seca, né? Nós estamos falando aqui dos meses de julho, do mês de agosto e do mês de setembro, aonde a oferta de pastagem ainda não se iniciou de forma exponencial quando começa a estação chuvosa. Então, apesar do gráfico estar mostrando uma diferença muito expressiva entre o estimado, esse estimado é o número para todo ano, tá? E o safra, o 35, é o número do primeiro tri. Próximo, por favor. Bom, eu acho que aqui só para reforçar mais uma vez, né, nós estamos sempre aqui monitorando margem, monitorando rentabilidade.
a companhia hoje tem uma posição, e a gente vem trazendo isso sempre para vocês, uma posição de venda de produtos, né, tanto de recebíveis de fazenda, como de produtos a serem produzidos dentro do ano safra. E essa aqui é uma foto de como nós estamos hoje, né? Na soja, hoje, aí nós estamos com 56, 57% de soja vendida, tá? Nós temos aí um tipo de câmbio vendido a 5,50, né? Eu acho que a companhia foi muito efetiva, né, na venda de tipo de câmbio, né? Ela foi muito eficiente nisso. Os recebíveis de fazenda, ela também foi bastante efetiva, né? Nós estamos aí o 34% vendido, com dólar de 5,90. No caso do milho, a gente tem um percentual da segunda safra, né? Agora, quando a gente olha 21, 22, a safra que a gente está encerrando a safrinha, praticamente já comercializamos todo ele, falta aí 9% para vender. E a segunda segunda safra, nós temos 20% desse milho comercializado, e aqui a gente está falando de milho safrinha. Algodão, a companhia tem uma posição de hedge também vendida. Aqui a gente tem aí com a distribuição de chuva, algumas adequações de plantio no Mato Grosso, tá? E o algodão também vendido a um preço 100 libra-peso de 88,98, tá? E um percentual de hedge de cobertura na casa de 45, 46%, um tipo de câmbio vendido a 5,70, né? Apesar de ter sido uma cultura que sofreu muito, a companhia tem uma posição de hedge bastante efetiva no caso de algodão. E no caso de etanol, né, é um produto novo, né, no mercado de capitais, e a gente vem aí travando a exposição, né, fazendo hedge de etanol no mercado na bolsa, e a gente tem aí 38% de etanol vendido a um preço médio de 3.172, né? Então, quando a gente olha o preço spot, vocês lembram daquele gráfico inicial, a gente está falando de 2.770, 2.750 o metro cúbico de etanol, e a companhia hoje tem praticamente quase 40% vendida a 3.170. Próximo. Bom, agora eu passo a palavra, acho que um pouco desse reflexo de números, Gustavo vai expor aqui em termos de receita e as variações que a gente tem tri contra tri. Gustavo, está com você e nós continuamos aqui à disposição para as perguntas depois. Obrigado, André. Obrigado a todos por participar, ¿no? de ese primer trimestre. A gente sempre, acho que não, sempre fomos falando, ¿no? De que o ano passado era um ano espectacular, ¿no? Do ponto de vista de a conformação de custo, conformação de preços, e a gente vai buscar aqui explicar um pouco esses efeitos, ¿no? Como o André mencionó, ¿no? En ese cronograma durante ese trimestre, lo que aconteció en la compañía fue a colheita da cana-açúcar, ¿no? Cuando a gente compara un trimestre contra otro trimestre, a produção de cana foram bem parecida, as vendas foram bem parecidas, e o que nós vamos a ver depois é a questão de margem, como começa ele a impactar, ¿no? O ano passado, quando a gente comercializava a cana-açúcar, ¿no? Nós estávamos mais ou menos com uma média nesse trimestre de R$1,30 por quilogramos de ATR. E a gente, durante esse trimestre, como todos sabem, ¿no? A política do governo, da isenção de ICMS, de alguns outros impostos, ¿no? Ele torna o etanol um pouco menos competitivo. E com isto, a gente comercializou aproximadamente R$1,10, ¿no? Com o qual, digamos, tem um impacto de preços aí, ¿no? E também, por outro lado, a gente começa, o André mencionou, ¿no? Os tratos culturais que nós vamos realizando já com um fertilizante mais caro, ou um CCT também que tem, digamos, um impacto também ¿no? mais relevante. Eso también, digamos, va provocando una disminución de las margens, ¿no? Ainda después vamos a tentar también mostrar, ¿no? De que as margens ainda continúan siendo muy boas, ¿no? Cuando a gente compara con nuestras medias históricas, mas ahí está, digamos, un efecto. O segundo efecto que a gente vai ver también aquí, durante o primer trimestre, ¿no? De 2022, a gente carregou
aproximadamente unas 70.000 toneladas de soja y unas 40.000 toneladas de milho. E esse ano a gente, como estratégia, tentou, não, comercializar toda ou grande parte, digamos, da soja e do milho no primeiro trimestre, ou no primeiro semestre desse ano, não, que seria, digamos, no exercício anterior, e a gente carregou aqui aproximadamente umas 25.000 toneladas de soja e umas 60.000 toneladas de milho, tá? Então, vamos olhando aqui a receita líquida da companhia, não, tem 378 milhões de reais o ano anterior, os primeiros 3 meses. Na sequência, vamos mostrar um quadrinho onde vamos a apresentar as toneladas e os preços, mas aqui dando, digamos, um resumo, o impacto desta variação deste 21%, quando a gente compara contra o mesmo período de 2023, a gente vai ver de que nós temos uma comercialização de soja principalmente menor, um pouco mais de milho, mas quando vemos, digamos, em conjunto, a gente está falando aproximadamente de uns 50 milhões de reais de diferença, não? Entre esses dois, entre a combinação entre preços e quantidade, não? E por outro lado, esta cana-de-açúcar que eu comentei também, que nós já estávamos comercializando a mais ou menos um 16% menor ao mesmo período do ano passado, ele também vai trazer um impacto de aproximadamente uns 25 milhões de reais, não? Quando vemos o EBITDA da companhia, não? O ano passado nós estávamos em 220 milhões de reais, esse ano estamos falando de 106 milhões de reais, e 223 milhões de reais do ano passado, não? 70, 80 milhões de reais desse resultado, desse EBITDA, vem por essa comercialização de soja que eu comentei, não? Essas 70.000 toneladas, 60.000 toneladas que a gente comercializou, e o milho que a gente também vendeu, não? E por outro lado, nós conseguimos uma margem, digamos, um EBITDA de aproximadamente uns 140 milhões de reais da cana-açúcar, por esse milhão de toneladas que eu comentei que comercializamos, colhemos e comercializamos, e que a gente fez aproximadamente com vendas, digamos, a 185 reais por tonelada, e uns 85 reais por tonelada de custo, mais ou menos 100 reais por tonelada a gente ficava como margem, não? Cuando eso nos traducimos, digamos, en reais por hectárea, estamos hablando de más o menos 8.000, 9.000 reais por hectárea. ¿tá? Cuando a gente vê para esse ano, ¿no? A gente teve, digamos, uma menor quantidade de comercialização de grãos, e esse milhão de toneladas que a gente teve como produção no ano passado, a gente comercializou, digamos, a mais ou menos 159 reais por tonelada, o custo já fica aproximadamente uns 95, e a margem dele ficou aproximadamente uns 60 reais por tonelada, não? Então, quando a gente compara, digamos, um ano contra outro ano, nós estamos com prácticamente 50%, ¿no? de margem, de diferença na cana-de-açúcar, e o demais é, digamos, uma diferença sazonal, não? Porque depende muito da quantidade de produto que nós carregamos, não? Quando vemos o lucro da companhia, lucro líquido total, o ano passado foram 107 milhões de reais, esse ano estamos em 42 milhões de reais. Na próxima página, aqui a gente tentou, vamos buscar, não, explicar um pouco essa diferença que eu não resumi na página anterior, não? A soja, o ano passado, não? Nós, durante esse trimestre, comercializamos a 60.000 toneladas, 60.800 toneladas. Esse ano estamos falando, não, de 19.000 toneladas. E quando vemos o preço por tonelada comercializada, foi melhor, mas esse volume, não, retrai um pouco, digamos, diminui o impacto no resultado desse trimestre. Já no milho, a gente teve, digamos, uma comercialização de mais toneladas, não? A um melhor preço, mas ele não compensa, não, a variação que nós temos na soja por conta, digamos, do peso do preço que tem na receita, não? E na cana-açúcar, aquilo que também comentei, o ano passado a gente comercializava
as toneladas foram muito parecidas, mas o preço do ano passado eram R$185 por tonelada, e esse ano, durante esse trimestre, a gente chegou a R$159 reais por tonelada. Então, esses três principais produtos foram que impactaram, não, na receita líquida, que a gente vê, não, de 378 milhões de reais para 299 milhões de reais, tem uma queda. E a gente, quando vê o lucro líquido e o EBITDA ajustado, as contribuições, não, as margens sobre esse EBITDA, que o ano passado era em torno a 37%, chegou ao final do exercício a valores próximos a 50%, não? A gente comienza a ver, digamos, una disminución, una queda, ¿no? En ese trimestre, especialmente porque es el único producto que a gente está, digamos, produciendo. Mas a gente de esperar, digamos, durante ese exercicio que a gente tenha, digamos, una margem, una EBITDA 60% do que foi o ano passado, não? Nós vemos, por exemplo, na soja, não? O ano passado a gente estava com uma margem, não, de aproximadamente R$1.000 por toneladas, uns R$4.500 por hectares, e hoje esse valor que a gente está esperando é aproximadamente uns R$600 por tonelada, uns R$2.500, R$2.800 por tonelada, não? Na cana também acontece isso. O ano passado a gente estava a R$185 por tonelada comercializada. Nós estávamos com um custo de R$85 por tonelada, aproximadamente uns R$100 por tonelada. Quando convertimos isto a hectares, estamos falando de R$8.500, R$9.000 por hectares. E para esse ano, a gente já, para essa safra, essa próxima safra, a gente já está esperando, não, valores por tonelada de custo em 95, R$100 por tonelada, estamos hablando ya de R$60 por tonelada de margen. Cuando traducimos eso a reais por hectárea, estamos hablando de R$4.500 por hectárea. Entonces, as márgenes, en términos gerais, eles van a ter uma queda, ¿no? Impacto, digamos, de maiores custos e de na soja e milho, principalmente maiores custos, porque a gente vê preços muito parecidos para a frente, não? Mas a conformação do custo praticamente tem, digamos, incremento em custo direto de 30%, principalmente para efeito de fertilizante, não? Então, quando a gente vê esse EBITDA, não, ajustado, de novo, não, desses 223 milhões de reais, eram 140 milhões de reais da cana-açúcar, o restante era de grãos, não, de venda de produtos que já tinham sido colhidos, não? E para esse primeiro trimestre estamos falando de 70 milhões de reais da cana-de-açúcar, desse milhão de toneladas colhido, e a diferença são o efeito dos estoques que a gente comercializou. No próximo, podemos passar ao próximo. Aqui, bom, aqui mostrar novamente, ¿no? Impacto que tem as principais culturas, ¿no? Vemos aí os 223 milhões de reais, aqui desde o lucro líquido a gente tira os juros, os impostos, inclui as depreciações e amortizações, não? Tira e os efeitos, não, os valores justos do ativo biológico, adicionamos os valores justos dos activos que já foram, digamos, produzidos, mas ainda não estavam vendidos, enfim, derivativos, aí chegamos ao valor, 220 milhões de reais o ano passado. De esos 220 millones de reais, estaban 60% era esa cana de azúcar, o resto era esa soya, ¿no? Ese volumen de 60.000 toneladas, ¿no? Que nos tínhamos el año pasado, un poco menos era o milho. Ese año, esa margen ainda, digamos que o EBITDA cayó, ¿no? A participación de cana de azúcar continúa, digamos, siendo relevante. Normalmente, los dos carros jefes de la compañía eran cana de azúcar a soya. Recién iniciamos o exercicio, acho que durante el próximo ¿no? trimestre nos vamos a tener más colheita de cana y ya vamos a tener, digamos, o inicio un poco ya totalmente plantado, ¿no? Toda a parte, digamos, da safra. Y para o terceiro trimestre e o quarto trimestre a gente vai começar, não, a receber os impactos da soja e do milho, não? E demás productos. Somos otimistas, digamos, de ter un resultado operacional positivo desde que, digamos, a condiciones de productividad nos acompañe,
Mas, novamente, não conseguiremos, digamos, as margens que a gente foi registrada ou, digamos, apresentada o ano anterior, por conta de que a conformação do custo dos grãos de soja, de milho, ainda da cana-açúcar, tem, digamos, incremento quando a gente compara de safra contra safra, não? No próximo, vamos mostrar un poquinho como está o balanço da companhia. Aqui, durante esse trimestre, não teve grandes alterações. A gente vai ver aqui, digamos, caixa, equivalente caixa muito parecido, não? Uma propriedade para investimento que aumenta, não? Porque incorporamos a fazenda Panambi. Lembrando que todas as propriedades para investimento da companhia estão ao custo, não? Ao valor de custo. Os recibíveis, ¿no? por venda de fazenda, que nós temos uma parte no curto prazo, uma parte no longo prazo, está com aproximadamente uns 480 milhões de reais. E aqui também tem uma parte, digamos, de uma fazenda que a gente vendeu e que vai entregar, ¿no? Que al Totaquari ainda falta, digamos, contabilizar, ¿no? Em 2024 a gente fará essa contabilização. Vemos os empréstimos que a gente continuou, ¿no? Pagando algunos empréstimos, y o pasivo se incrementa porque esa fazenda, parte nos ya pagamos, ¿no? Que pagamos con recibíveis ¿no? de caixa operacional y recibíveis de venda fazenda que a gente recibió durante ese trimestre, y parte ele fica como una dívida que ahí nos colocamos como una adquisición a pagar, ¿no? Mas en términos general, o balanzo continúa siendo un balanzo súper saludable, ¿no? Digamos, para la compañía, ¿no? No próximo, aquí vamos a ver un poco detalle, ¿no? Das dívidas financieras da compañía. Nos estamos, ¿no? Con caixa, con dívida de 400 millones de reais, muy poco alavancado, con un custo, ¿no? Por abaixo CDI, 93%. Aquí tenemos un tercio más o menos que están da dívida en IPCA, más 5,38, otra parte que está unos 45% que está en CDI, el resto son prefixados. A gente está agora en algumas dívidas, ¿no? de 150, 200 millones de reais, está trabajando para el custeio, ¿no? da safra. Mas está, digamos, uma situação super confortável, não? Lembrando que aí está, não? Os valores que ainda que não estão considerando aqui na conta, que são os recebidos por venda da fazenda, que a gente para esse ano, para esse próximo ano, tem aproximadamente uns 150 milhões de reais, e temos os demais recebidos nos próximos períodos, não? No próximo, nós podemos ver aqui ¿no? Os dividendos a compañía. Siempre, ¿no? Hemos manifestado nuestra intención de ser, ¿no? Bons pagadores de dividendos, recorrentes pagadores de dividendos. Recientemente, los días 27 de outubro, a gente, ¿no? En la asamblea aprobó los 300 millones de reais que van a ser pagos el día 16 de novembro. E a gente vai, não, continuar trabalhando, não, para que, digamos, ano próximo, com vendas de fazenda e resultado operacional, a gente consiga continuar, digamos, nesta senda de pagamentos de dividendo, não? No próximo, yo que hice también algo importante para destacar, ¿no? Durante ese semestre, ¿no? Integrantes do Conselho de Administração, não? O Alejandro Esten, Saúl Sang, Isabela Saboia, a Eliane Luftos, a Mariana, também diretora da companhia, não? Trabalharam durante todo esse semestre para a gente terminar de adequar, não? A companhia a regulamento de CVM. A gente criou, não? Comitê de auditoria que está digamos, en los próximos días vamos a estar, ¿no? Ya mencionando, ¿no? Y comunicando a sus miembros, sus integrantes. Aprobamos políticas de transacciones con partes relacionadas, políticas de indicación de remuneración, regimentos internos para el Consejo de Administración, para el Comité de Auditoría, para el Comité de Remuneración,
y con esto, digamos, a gente concluye una serie de, ¿no? de modificaciones y adecuaciones que a gente fez durante ese último tiempo. También, digamos, o comité de fiscal que continúa, ¿no? También con, digamos, a pedido de los minoritarios, a gente también continúa trabajando tanto con órganos de comité de auditoría y conselho fiscal, y a gente entiende que con esto, ¿no? Mais uma vez a gente reforça, digamos, nosso comprometimento, nosso trabalho, ¿no? Para buscar, digamos, mejores políticas de gobernanza y transparencia para la compañía, ¿no? Y bueno, no último gráfico, simplemente para mostrar, ¿no? A evolución, ¿no? do valor da ação da Brasilagro, ¿no? Continuamos trabajando para a gente acortar, ¿no? A simetría para que, digamos, que se consiga precificar un poco mejor nuestro papel. Nos entendemos que ainda, digamos, estamos con un valor descontado, que a gente, a combinación de nuestra parte operacional y de nuestras entregas recurrentes inmobiliarias, que nuestros criterios a veces no están precificados, a gente continuará buscando, ¿no? de que seja mejor entendido nuestro modelo de negocio y que a gente consiga realmente colocar o valor donde está más. Y convidamos, ¿no? a potenciales investidores a que eles investan na companhia, que entendemos que tem um belo desconto. Tá? Muito obrigado e passamos às perguntas e respostas. Obrigado, André. Obrigada, Gustavo. A gente já tem aqui o Pedro da XP e o Henrique do BTG para fazer pergunta. O pessoal aqui da produção pode liberar o áudio deles, por favor. Bom dia, André, Gustavo, Ana. Obrigado pela oportunidade. A minha primeira pergunta é sobre a alocação de capital. Considerando esse outlook mais difícil de compra de fazenda e o fato de que vocês ainda têm um balanço muito confortável, e como comentaram aí na apresentação, os resultados ainda devem vir acima de média histórica, se vocês puderem dar um update para a gente de como está a cabeça da companhia em termos de alocação de capital, e principalmente na linha de dividendos, se dá para a gente esperar um dividend yield mais em linha com o histórico, né, ali aqueles na casa dos 6, 7% que vocês comentaram, ou se a gente pode talvez esperar algo mais em linha com o que foi no último ano, né, mais próximo dos 10%. Esse seria o meu primeiro ponto. E o segundo ponto se vocês poderiam dar um pouco mais de cor sobre a venda da fazenda, né? Foi uma venda com yield bem atrativo, mas me pareceu uma venda um pouco pequena, assim, se vocês puderem só explicar um pouco mais o fim dessa venda, né? Qual foi a estratégia da companhia por trás dessa venda, talvez se não faria mais sentido vender, vamos dizer, o pacote cheio, né? Ou se a gente pode esperar mais vendas desse tamanho olhando para frente. Esses seriam meus pontos. Obrigado. Fechou. Pedro, obrigado pelas perguntas, né? Duas perguntas que a gente pode ficar aqui um tempão, né? Batendo um papo e explicando. Mas vamos lá. Vou tentar na primeira. Primeiro, dizer, acho que o desafio nosso sempre foi ser uma empresa anticíclica, né? Então, a gente sempre tem que estar vendendo fazenda quando todo mundo quer comprar e comprando fazenda quando todo mundo quer vender. Essa é a mágica do nosso negócio. É um negócio simples e complexo de executar, né? A gente adora essas coisas simples de fazer e complexas de executar. Mas eu diria para você o seguinte, você está correto em dizer que a companhia ela deve estar, e eu venho reforçando isso nos últimos calls, a gente deve ter uma mão mais vendedora aproveitando esse bom momento de liquidez de mercado ainda, tá? Então, a companhia vai continuar sendo uma companhia vendedora e uma companhia compradora quando a gente identifica que a oportunidade vai gerar valor para o acionista, tá? Então, de certa forma, nós vamos continuar sendo, sim, uma empresa que gira o portfólio, né? Nós, como manager da companhia, como diretriz do conselho de administração, a gente tem um percentual que a gente entende que seria importante estar girando do portfólio todos os anos, né? Que isso traz esta estabilidade de resultados operacionais com os resultados imobiliários, né? Vale só voltar um pouquinho, né? A gente não falou desse número hoje, mas você que acompanha a gente, os 520 milhões de lucro do exercício que nós findamos agora no meio do ano,
300 e poucos milhões ele vende operacional e 200 e pouco, 240 milhões ele vende imobiliário. E isso deve ser a tônica recorrente da companhia. A gente está equilibrando resultados operacionais com resultados imobiliários. Tá? Se isso acontece, né, e é o que nós vamos buscar e vamos fazer para acontecer, sem dúvida nenhuma, a empresa ela volta a ser uma empresa, volta a ser não, ela segue sendo uma empresa importante de pagador de dividendos. Como política, nós temos aí a política de novo mercado, que é a distribuição de 25% do lucro líquido aos acionistas, mas recorrentemente a gente vem pagando mais dividendos, né? E eu não tenho dúvida nenhuma que o dia que a gente precisar comprar grandes ativos também, nós vamos voltar aqui, passar o chapéu e falar, ó, está na hora de compra de grandes ativos e vamos investir isso, porque o acionista sabe a capacidade que a companhia tem de geração de valor para ele. Tá? Então, acho que esse é um ponto que eu gostaria de reforçar e tentar esclarecer no que se tange a dividendos. O segundo ponto, se perguntou, e a pergunta foi muito, muito boa, muito inteligente, por que uma venda tão pequena? Né? Eu diria para você que é uma venda pequena associada, né, a uma operação de arrendamento para o comprador. Né? Nós acreditamos que essa venda não para aí, né? Essa venda vai continuar acontecendo em outras frações lindeiras a essa vendida. Né? É um pouco aquilo de regiões novas, tá, Pedro? Quando você tem uma grande empresa produzindo na região, todo mundo fala, está produzindo porque é uma grande empresa. Qual que é a tônica de uma venda dessa se fala de uma fração menor? Olha, se você tem um agricultor menor produzindo, ou seja, mostra a rentabilidade da região. Né? Muitas das vezes as pessoas falam, não, só está lá produzindo porque é a Brasil Agro, é a fulana de tal, a ciclana. Não, eu acho que isso mostra a tônica de fazer venda nesse tamanho, nessa fração, trazer novos agentes produtores para dentro da região. E só voltando um pouquinho, quando eu falei um pouquinho dessa venda, eu falei daquela venda da Jatobá. A foto e o filme parecem iguais. Né? Na venda da Jatobá, a primeira venda da Jatobá, nós vendemos 600 hectares. Né? E de lá para cá a gente destravou liquidez, destravou um monte de coisa na fazenda. Acho que o importante também, uma venda que mostra a apreciação do ativo, né? E a capacidade da companhia de gerar valor na transformação dos seus ativos. Né? Uma venda de forma, como você mesmo citou, uma venda pequena, mas com uma taxa de retorno expressiva. André, por que nós não fizemos vendas maiores? Esse é o ponto, é um driver que não está na nossa mão. Né? A gente trabalha ativamente para vender, mas se vem a grande ou a pequena, a gente vai estar sempre executando. Nós temos propostas, estamos analisando propostas de vendas maiores também, e também acho que o foco aqui é buscar essa tônica de atingir 3.000, 3.500, vamos buscar mais, né, no curto espaço de tempo, preço nessa terra. Lembrando que é uma terra que nós compramos por $280, né, há 5 anos atrás, e estamos vendendo hoje com um capex de 600 e poucos dólares, estamos vendendo a $3.000. Então, eu acho que a venda, por ser pequena, ela não me incomoda e não incomoda o manager da companhia, nem o conselho de administração. Eu acho que sim, ela mostra que a companhia estava acertada na estratégia de que aquele ativo é um ativo que tem liquidez. Né? E acho que até mais, quando você tem liquidez para o pequeno, Pedro, você tem liquidez para o grande. Né? O contrário não é verdadeiro. Tá? Quando você tem liquidez de venda só para um cliente grande, não necessariamente por escala, por complexidade logística, por eficiência produtiva, por tudo, você não tem eficiência para vender para o pequeno. Né? Então, vender para um pequeno não me incomoda. Né? Vender para um grande e só vender para grande incomoda, que significa que a liquidez da região ela está prejudicada, ela tem que ter escala. Né? Então, acho que contar um pouco e foi isso. E acho que o segundo ponto que vem, e divide com vocês, a gente está muito otimista com o algodão no Chaco. Tá? Algodão no Chaco vai ser uma cultura importante, vai ser uma cultura rentável, por características intrínsecas do Chaco, fertilidade alta, tudo isso que a gente já sabe, que a gente já falou aqui várias vezes. Então, e a cultura do algodão, quando ela se consolida numa região, ela sem dúvida nenhuma também é um driver importante de geração de valor imobiliário. Então, acho que a somatória disso tudo, Pedro, eu diria, uma venda pequena, mas ser pequena não nos incomoda, né? Porque onde você tem um pequeno, você tem um grande. Onde você tem um grande, não necessariamente você tem um cliente pequeno. Tá? Isso sim nos incomodaria. Não sei se te respondi tudo, mas estou à disposição. Respondeu, com certeza. Obrigado, André. Obrigado.
Acho que respondendo o Pedro aqui, o André acabou respondendo duas perguntas que estão por escrito, que é do Diego Souza, com relação aos dividendos, se dado que o nosso resultado foi aquém do esperado, o que se esperar do dividendos, então acredito que essa resposta já foi dada. E tem uma outra pergunta com relação a dividendos, que é do Rafael Augusto, se a gente vai ter distribuição de dividendos esse ano, dado que teve essa venda. Acho que a gente contemplou as duas aqui. Então, agora eu vou passar a palavra para o Henrique do BTG. Boa tarde, André, Gustavo e Ana. Minha pergunta é até um follow-up no ponto anterior de alocação de capital, mas eu queria ouvi-los focando especificamente no ponto de crescimento, né? A gente viu a empresa nos últimos anos, né, consolidar seu modelo de negócio e chegar aqui agora com uma posição de balanço muito forte, num momento que a gente tem a impressão que o espaço para valorização do NAV, pensando, né, excluindo o desenvolvimento de fazendas, ele parece mais lento, agora que preços de commodities estabilizaram, né? Então, eu queria ouvi-los sobre, enfim, quais são as principais oportunidades e prioridades da empresa em termos de crescimento para os próximos anos. E aí, seja crescendo o portfólio de terras, comprando mais áreas, seja aumentando a área de farming por meio de arrendamentos, ou até verticalizando em alguma das cadeias que vocês já atuam. Então, quais seriam as principais prioridades nesse sentido? Eu acho que seria uma discussão muito válida. Boa pergunta, Henrique. Obrigado mais uma vez aí pela participação conosco. Eu vou começar um pouquinho, falando um pouquinho da onde a gente está olhando, tá? Só fazer uma correção ou talvez até um esclarecimento, né? Sem dúvida, o que você falou faz todo sentido, né? Você tem aí uma estabilidade de preço de commodities, mas vale sempre lembrar que a companhia ainda tem um pedaço do seu portfólio, Henrique, que no caso de Paraguai, que você ainda tem transformação, você tem valor a ser destravado pela transformação, e não é pouco, né? Você tem, quando a gente olha Brasil, tá? Você tem pouco ativo para ser transformado ainda, mas a gente ainda tem aquele ramp-up, aquele crescimento de yield das áreas recém-transformadas, né? Transformadas na Fazenda Rojadinho, na Fazenda Chaparral, na Fazenda Rio do Meio, que áreas que foram recém-transformadas, e ainda tem, eu diria para você assim, mesmo você estabilizando o preço da commodity, você ainda tem um valor importante de agregador de múltiplo, né? Quando você tem uma área de cerrado, ela, sei lá, vou te dar um exemplo, ela vale 100 sacas. Quando você transforma ela no ano seguinte, ela não vale 350 sacas, ela vale o custo do capex mais um prêmio, né? No outro ano, ela vale o custo do capex mais dois prêmios, e assim até o momento que ela estabilize e ela chega nessas 350 sacas. Estou falando no caso Bahia, tá? Ela chega lá nas suas 300, 400 sacas quando ela tiver atingido a maturação. Então, isso é importante, quer dizer, apesar da velocidade de transformação da companhia ser menor, porque grande parte das áreas já foram transformadas, ainda tem um pedaço grande do portfólio nessa apreciação de múltiplo, tá? Então, esse é um ponto só que é muito importante a gente destacar. Para onde está indo a companhia, né? Cada vez mais a gente está mostrando a companhia sendo, de certa forma, recorrente nos seus resultados operacionais. Nós incorporamos nessa safra um pouquinho do que eu comentei, Henrique, mais de 10 mil hectares, né, de arrendamentos. Desses 10 mil, Henrique, só 1.000 estão sendo incorporados nessa safra, tá? Ou seja, praticamente 8, 9 mil hectares vão ser incorporados na próxima safra. Em regiões, né, que a gente tem um potencial gigante, potencial não, que a gente tem um potencial de executar a segunda safra, né? A gente tem um potencial. Então, você tem aí, o que a gente tem como companhia? A gente tem geração de valor ainda na apreciação do portfólio, na mudança de múltiplo, do que era recém-transformado e vai maturando. A gente tem uma incorporação expressiva de áreas de arrendamento que aconteceu nesse exercício e que nós vamos continuar trabalhando para continuar acontecendo, equilibrando culturas, né? Buscando um pouco mais de outra cultura aqui, outra ali, né? A gente cresceu muito em grãos esse ano, talvez esse ano a gente pese um pouco a mão de crescer, diversificar um pouco mais o mix de cultura nas áreas arrendadas. Então, a companhia segue crescendo e segue incorporando. Então, quando a gente coloca aquisição Panambi, mais arrendamento, a gente está falando no horizonte aí de mais de 25 mil de hectares que vão
devem entrar em operação nos próximos anos. Tá? Então, isso é muito legal também. Então, você vê que 25 mil hectares é uma área expressiva. Terceiro drive de resultado, que a companhia tem investido muito, é na verticalização de algumas unidades de produção. A gente tem aí, acho que eu já comentei, comentei já aqui, projetos de irrigações na região da Bahia, que já estão em implantação, já tem coisa implantada, já tem... Ontem, para você ter uma ideia, antes, nós ficamos aqui em discussão com as equipes e com pessoas externas sobre exatamente esses projetos. Então, a gente tem aí também um terceiro drive de geração de valor por diversificação e intensificação produtiva em algumas unidades da Bahia. Então, assim, quando a gente olha no curto espaço de tempo, não estou dizendo olhar para os próximos 10, estou olhando para os próximos 3 anos. A companhia vai continuar crescendo na transformação dessas áreas recém-incorporadas e coisa que a gente vem incorporar, mas de certa forma você está correto, com um ritmo menor, mas você tem uma apreciação grande do múltiplo das áreas recém-transformadas nos últimos 2, 3, 4, 5 anos, que ainda não atingiram a sua maturação, esse crescimento de áreas arrendadas e esse desafio enorme que a gente tem de uma terceira safra ou de áreas irrigadas, principalmente no caso da Bahia. Além disso, a gente tem aí projetos de ampliação dos projetos de irrigação em cana-de-açúcar, que também deve demandar recursos, mas também vai trazer resultados expressivos, principalmente na região do Maranhão. A gente tem aí um projeto de ampliação de forma bastante expressiva dos projetos de irrigação lá, aumentando ainda mais a rentabilidade e os resultados dessas áreas. Então, eu tentei, em 3 minutos, te dizer, tem valor ainda a ser gerado pelo portfólio, tem valor nas áreas arrendadas, tem valor na diversificação de portfólio, e a companhia está muito atenta a isso, tá bom? Tá, perfeito, André, muito obrigado. Bom, agora eu tenho algumas perguntas escritas aqui. A primeira delas veio do Damian, que é em relação a uma das coisas que o Gustavo falou no finalzinho da apresentação. Acho que você está com o seu áudio aberto, André, por favor. Me desculpa. A tecnologia está dando eco aqui, desculpa, gente. Com relação à criação do nosso comitê de auditoria, ele quer saber se isso tem se tem e qual o impacto da criação do comitê de auditoria. Bom, Demian, você é de casa, você me conhece, eu sou um agrônomo de botina, mas aprenda as coisas rápido também, Contar um pouquinho do comitê. Acho que o comitê nada mais é do que uma adequação que a própria CVM pediu para as empresas, E acho que nós fizemos toda a adequação do comitê, num primeiro momento, e te falo aqui, a gente tinha uma sensação que o comitê de auditoria ele ia substituir grande parte, e de fato substitui grande parte de atribuições do Conselho Fiscal da companhia, mas acho que não é um entendimento conciso em todo o setor, em todos os acionistas da companhia. Nós mantivemos o Conselho Fiscal, com as atribuições do Conselho Fiscal, e entra agora um comitê de auditoria composto por independentes e por maioria de conselheiros da companhia, que vai estar no dia a dia com a gestão também, acompanhando isso, com foco um pouco diferente de conselho fiscal. O conselho, ele está... o meu entendimento, e acho que eu dividi um pouco com você, o conselho está analisando se aquele número está bem calculado, está bem feito. E o comitê de auditoria, ele desce um standard mais, ele vai olhar se o processo está performando bem, Essa é a visão de agrônomo de botina, mas eu vejo como um órgão que pode apoiar a companhia, que traz cada vez mais, mostra a sintonia da companhia com o mercado de capitais, E sempre o fomos assim, Fomos a primeira empresa a listar capital, a empresa sempre que fez qualquer transação, com votação em assembleia, a gente sempre trouxe isso, Mas eu acredito, e eu falo sempre uma frase que eu aprendi, viu, Demian, um advogado, que às vezes só não basta ser, tem que parecer. E eu acho que o Conselho de Administração e o Comitê de Auditoria, ele vai ainda mais parecer para o mercado a transparência, a governança, o zelo que a gente tem com o acionista minoritário e com todos os acionistas da companhia. Ele não deveria mudar
a vida da companhia, até porque a vida da companhia é identificar ativo, comprar ativo, colocar capital intensivo e ser capaz de sair desses ativos. Ele deve ser um órgão que vem acompanhar revisões de processo para que a gente seja cada vez mais eficiente e não tenha risco nenhum e gere essa transparência de governança a todos os acionistas da companhia. Ele vem como uma exigência de CVM, né? E nós entendemos que o que vem para melhorar é sempre bem aceito, tá? André, só para complementar, ¿no? A compañía, si bien estaba, digamos, al Consejo Fiscal, no teníamos por estar también listado en SEC, ¿no? También teníamos a figura de un Consejo Fiscal turbinado, ¿no? Que era, digamos, tenía prácticamente, ¿no? Las mismas atribuciones que un comité de auditoría, ¿no? A principal diferencia entre un comité fiscal, digamos, y un consejo fiscal y un comité de auditoría está principalmente en la cuestión de controles internos, ¿no? O a área, un departamento que a gente já tem, ¿no? Dentro da companhia, ¿no? Ele passa a reportar directamente, no a administração, sino directamente para este órgão. E acho que essa, digamos, a principal mudança que a gente está aplicando, ¿no? Tal é assim que a gente entendia em algum momento de que o Conselho Fiscal deixamos, digamos, a critério dos minoritários, ¿no? A instalación habíamos deixado en carácter, digamos, temporário para que seja solicitado pelos minoritários e de fato isso foi o que aconteceu, ¿no? Eles pediram para reinstalar. Então agora o Conselho Fiscal vai estar analisando, ¿no? As contas da companhia, os balanços da companhia, vai estar ¿no? Também colaborando com a contratação de auditores, revisando, ¿no? O aprobando, ¿no? Potencial aumento de capital, en fin, ese tipo de atribuciones fican con él y o conselho, o comité de auditoría, él comienza a entrar más, digamos, na cuestión de control interno da compañía, ¿no? Esa é a principal mudança, ¿no? A gente tem o Rodrigo Mugaburu aqui querendo fazer uma pergunta. Vamos liberar o áudio do Rodrigo, por favor. Opa, tudo bem? Estão me ouvindo? Ouvindo, Alô? manda bala. Oi, Ana, Gustavo, André, tudo bem? Eu queria fazer um follow-up sobre o comentário de irrigação. O André, faz sentido aí comprar os equipamentos ou dá para alugar para fazer locação? Eu queria entender um pouquinho como está os economics dessa conta aí. Obrigado. Acho que antes do André responder, eu vou agregar aqui a pergunta dele, uma pergunta do Antônio Araújo, também pedindo para falar mais sobre as novas áreas de irrigação, que a Brasil Agro e a Cosan estão entrando com força nessa área de irrigação. Ele gostaria de ouvir mais sobre isso. Bom, vamos lá. Eu acho que aqui, vou começar da segunda pergunta para a primeira, que acho que é mais fácil. Acho que é importante só a gente separar, porque eu vi que o nosso colega citou o caso de Cosan e tudo, e acho que aqui a gente está falando na companhia de dois grandes projetos de irrigação, né? A gente tem um projeto importante de irrigação de salvamento e irrigação plena de cana-de-açúcar, que acho que é um pouco mais a questão aí que compara aí ao que você comentou de Cosan, e esse projeto de irrigação na Bahia, que é um projeto mais focado focado em produção de commodities, né, de grãos e fibrosas, né, algodão. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou começar a pergunta por detrás, né? No caso da cana-de-açúcar, né, nós estamos em regiões, a gente entende que são regiões marginais, não são regiões do Corn Belt, e mesmo do Corn Belt, que eu falo assim, o Corn Belt da produção da cana no Brasil, e mesmo as regiões, né, que a gente vem acompanhando de produção de cana recorrente no Brasil, que é a região Centro-Sul, ela tem passado aí, de certa forma, por algumas instabilidades produtivas no que se tange a veranico, a seca e tudo. Então, acho que a lógica que todo o setor está olhando e está dando muita atenção para a irrigação é buscar um pouco mais de estabilidade nisso, né? Ontem eu tive a oportunidade, estava num bate-papo e com outros grupos, e a conversa foi exatamente nisso, né? A gente vê um incremento expressivo que foi acontecendo ao longo dos últimos anos na produtividade de milho, na produtividade de soja, na produtividade de algodão e na cana-de-açúcar.
né, parece que a gente ainda está fazendo coisas, né, há muito tempo atrás, né? A produção nossa, batemos lá 600 milhões de toneladas, não superamos, voltamos para 530, agora se o ano for bom vai ser 570, 580, tem toda essa discussão. Então, eu acho que o setor canavieiro, né, tendo um pouco mais de previsibilidade, né, que é o que a gente parece tem hoje, a gente tem um pouco mais de previsibilidade na força e na demanda dos biocombustíveis e a própria precificação de açúcar, né, que nos parece que é uma coisa que mudou-se o patamar, eu acho que o setor está tomando corpo e buscando um incremento de produtividade. E esse incremento de produtividade, majoritariamente, tá? Majoritariamente, ele passa por uma forma de você atenuar o déficit hídrico na região centro-sul ou na região produtora de cana-de-açúcar. Então, acho que comecei pela segunda pergunta. A primeira pergunta, Rodrigo, obrigado, foi muito boa. E os econômicos disso, a gente está todo momento olhando, tá? A gente fez aqui, no primeiro momento, uma operação muito legal de leasing de equipamento de irrigação, tá? Então, a gente está todo momento olhando, né, o operador ou a empresa que está nos oferecendo o leasing, se faz sentido pelo custo de capital e quanto seria o custo de capital da companhia, né? Sabendo que hoje as linhas subsidiadas cada vez são menores. Então, a gente está sempre tomando essa decisão em função disso. Quando você olha, no caso do leasing, ele é muito vantajoso, né? Ele foi muito vantajoso, porque a gente compra, como é que nós compramos? Né? A empresa nos provém o equipamento e a gente paga um valor por milímetro irrigado. Né? Você tem um volume mínimo que você precisa irrigar de milímetro. Então, isso é uma modalidade que nós adotamos, tá? Temos uma unidade operacional que está funcionando com o modelo de leasing, que é a unidade Rio do Meio. O projeto da Rojadinha é um projeto diferente, é um projeto mais intensivo em capital, um projeto um pouco mais dinâmico do que o projeto da Rio do Meio, um projeto maior, né? E também a todo momento. Ontem, nessa bate-papo, a gente também está julgando a questão de leasing ou a questão de arrendamento ou alocação de capital próprio. Mas, em linhas gerais, o que estava fortalecendo muito o leasing até 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás? Você tinha uma taxa de juros muito baixa nos Estados Unidos. E essas empresas de irrigação, na maioria das vezes, ela tem acesso a capital no mercado lá fora. Então, qual que era o grande negócio? Era um negócio econômico. Toma o dinheiro lá fora e financia o produtor aqui numa operação de leasing, que fazia todo sentido. Com a subida de taxa de juros lá, e até foi uma das coisas do bate-papo ontem, essas linhas de crédito, elas diminuíram ou ficaram um pouco mais caras. Aí a gente consegue, né, hoje, de certa forma, com essa foto de hoje, né, a análise do custo econômico de fazer aqui internamente com o capital da companhia é mais viável. Tá? Quando a gente olha isso no médio e longo prazo, o que a gente está olhando num projeto de irrigação, Rodrigo? A gente está, não diferentemente de um projeto agrícola, a gente tem muito mais estabilidade produtiva, você tem incrementos de yield, né? Então, eu vou te dar um exemplo. Nós finalizamos a colheita dessa fazenda que eu acabei de citar, Rio do Meio, na Bahia, uma região nova, uma fazenda nova, e nós tivemos pivôs lá agora, com não toda a produção de todo o pivô, mas de todos os pivôs, mas pivôs com 217 sacos de média, né? Essa terra, qual que é o econômico? Você me pergunta, André, mas qual que é a lógica disso? Pô, essa terra, na maturidade, ela vai valer 350, vale hoje, né? 350 a 400 sacos. Quanto vale hoje uma terra, né, que é capaz de gerar uma safra de algodão de 350, que foi o que aconteceu nesses pivôs agora, 350 arroba de algodão, mais 217 sacos de milho. Né? Então, volto a dizer, a gente sempre está olhando e sempre reforçando que a terra vale um múltiplo do que ela gera, do EBITDA que ela gera. Então, quer dizer, a gente está, de certa forma, com essa verticalização e com essa intensificação, mudando o múltiplo daquela área. Óbvio, fazendo a conta econômica, né? Quanto eu estou gastando para mudar aquele múltiplo e quanto que isso é vantajoso. Mas os números são muito vantajosos, tá? Não tenho dúvida. Uma hora que você quiser se aprofundar no número, estou à sua disposição aqui, Rodrigo. Obrigado. Muito obrigado, André. Obrigada, Rodrigo. Tem uma pergunta aqui do Felipe. Felipe, é a última vez que eu vou ler as suas perguntas, hein? Quero você entrando ao vivo da próxima aqui, hein? Compromisso. Ele fez 3 perguntas. Dado o clima mais desafiador na Argentina, acreditam que os grãos podem ter mais algum rally nas commodities no curto prazo?
Como tem visto o clima no Paraguai nesse começo de safra, após um ano bastante desafiador? Vou fazer uma correção. Após alguns anos bastante desafiadores no Paraguai. E a terceira, quais regiões hoje são o foco da companhia em termos de aquisição? Imagino que regiões de fronteira, mas existe alguma região que a companhia dê mais ênfase? Obrigado pelo esclarecimento, pessoal. Sempre bom ouvi-los. Felipe, obrigado. E valeu o puxão de orelha na próxima ao vivo aqui conosco. Mas vamos lá. Grãos, né? Sem dúvida, nós temos, como eu sempre falo, tem muita água para passar debaixo da ponte, né? A gente acompanha muito próximo, até pela proximidade do sócio, do controlador da companhia, temos o mercado argentino e como vai desenrolando o clima na Argentina também. Então, sem dúvida nenhuma, a sua pergunta é muito pertinente. Existe sim uma inquietude importante. O plantio da primeira safra na Argentina, ele não transcorreu tão bem, né? Ele está atrasado. Isso, sem dúvida nenhuma, mudou e afeta, ou vamos dizer assim, como a gente chama lá o câmbio, a troca de algumas culturas, né? Esse é um ponto de atenção, né? Mas volto a dizer, né? Se a gente vem um Laninha reforçando, um Laninha perdendo força, teoricamente melhora a região sul do Brasil e também pode melhorar o clima na Argentina, né? Então, a priori, né, eu acho que o que está acontecendo hoje é uma instalação do cultivo pior na Argentina do que está acontecendo no Brasil de forma geral, tá? Argentina, e a gente sabe que grande parte da produtividade, Felipe, ela se dá, ou melhor, da produtividade não, do potencial produtivo, ela ocorre numa boa instalação do cultivo, né? Então, quando você tem uma instalação com problemas de estresse hídrico, com chuva, com qualquer outra coisa, com variações ou intercorrências, isso vai causar uma instalação menor de planta, tudo isso, isso pode lá na frente afetar a produtividade, sem dúvida, por mais que o ano seja normal, tá? Então, assim, é aquela história, o jogo começa no D0 quando você planta bem plantada a lavoura. Tá? Paraguai, a nossa leitura aqui melhorou muito, né? Quando a gente olha as previsões, nós temos 2 grandes meteorologistas que nos acompanha, mais uma empresa de clima também, 3 meteorologistas o tempo inteiro gerando reporte, e a gente começou a notar uma mudança do perfil do primeiro semestre do ano que vem, né? Tinha aí um veranico vale lembrar, né? Quando a gente fala previsão de longo prazo, são modelos matemáticos, né? Mas tinha uma previsão de uma incidência do veranico nos meses de janeiro e fevereiro, e essa incidência ela vem diminuindo, né? Não é que sumiu a incidência do veranico, mas é que, assim, quando você olha, no primeiro momento, a foto tinha um veranico de 35 dias, depois tinha um veranico de 30, depois tinha um veranico de 25, e hoje a gente tem um veranico de 20. Então, e a gente sabe que pela fertilidade de solo, pelo como a planta consegue explorar o sistema radicular no Paraguai, isso facilita muito. A terceira pergunta, desculpa, Felipe, eu esqueci. Era Paraguai, grãos? Não tomei nota. Regiões foco. Região. Ótimo. Regiões. Desculpa, Felipe. E a terceira, eu acho que regiões foco para a gente é onde a gente entende que tem valor a ser destravado, né? Óbvio que são regiões de fronteira, na maioria das vezes, né? Mas você pode estar... Nós já compramos áreas no início da companhia lá atrás que não eram regiões de fronteira, né? Exemplo da Morro Vermelho, que eram momentos diferentes, né? Totalmente diferentes. Você tinha uma agricultura muito mais descapitalizada do que hoje, e você tinha uma agricultura muito mais alavancada do que hoje, né? Mas isso a gente pode estar olhando também. Então, a gente tem focado muito nessas regiões, né? Principalmente conversões de área de pastagem. A gente está buscando equilibrar um pouco mais a produtividade do Paraguai através de arrendamentos, né? E áreas em zonas mais estáveis, né? Então, a gente também tem feito isso, como a gente o fez na Bolívia no ano passado, com novas operações de arrendamento, né? Então, acho que a gente está muito atento a isso, olhando fronteira, olhando diversificação geográfica, olhando o equilíbrio entre área própria e área arrendada, Felipe. Então, não tem uma receita de bolo. Os canhões estão apontados para o Mapito. Não. Os canhões estão apontados para o norte do Mato Grosso. Não. O canhão está apontado para onde a gente entende que tem oportunidade para destravar valor. A próxima pergunta é do Luciano
Pagnussat, não sei se é assim que se pronuncia, qual a previsão para esse próximo ano agrícola em termos de caixa, investimentos e de desinvestimentos? Bom, eu vou começar um pouco, Gustavo, você me apoia um pouco mais aí também, mas vamos lá. Em termos de desinvestimento, eu falei um pouquinho antes, quando perguntaram, né? A companhia ela tem uma métrica da gente tentar girar um percentual importante do portfólio todo ano, né? Então, sempre quando me perguntam, eu falo, olha, a gente vai buscar pelo menos girar a média, ou se você fala, quero prever o que vai acontecer, olha para nós o resultado dos últimos 5 anos, a gente vai continuar buscando fazer algo parecido. Óbvio que a gente, como eu falei, a gente está entendendo que é um ano mais vendedor, a gente pode ser mais agressivo no desinvestimento, né? E substituindo, né? Você desinveste uma área muito apreciada e vamos buscar outra área não tão apreciada. Olha que legal. Esse ano a gente fez exatamente isso. A gente desinvestiu algumas áreas muito maduras e a gente substituiu por áreas novas, Panambi e outras operações de arrendamento. No fritar dos ovos, né, a companhia cresceu em área produtiva, né, quando você coloca o desinvestimento mais investimento. Então, é isso que a gente está sempre olhando, né, em termos de desinvestimento. Olhar para a média nos últimos 5 anos é uma boa proxy, né, e a gente sempre vai... É um fator que não está 100% na mão da gente, mas está ativamente na nossa mão de buscar e prospectar essas transações, tá? De investimentos. Tá? Então, falei de desinvestimento, vamos falar um pouquinho de investimento. Investimento, a gente tem aí aprovado junto ao Conselho de Administração, aí a gente está falando de tudo, tá? A gente está falando de abertura de áreas em determinadas regiões, de transformações de solo, de investimentos em irrigação, de investimento em tecnologia, de investimento em geoprocessamento, que é uma coisa que a gente tem gasto e dedicado bastante tempo e esforço. Gustavo está liderando projetos de conectividade em algumas unidades nossas, para a gente ter 100% de internet. A gente não tem internet na fazenda, a gente tem internet das coisas nas fazendas, então isso também tem sido um drive importante. Então, assim, a grosso modo, a nível do ano, a gente deve ter aí um CAPEX sendo alocado com reestruturações de áreas, transformações de áreas de grãos de pastagem para grãos, adequação de fertilidade para plantar algodão, projetos menores, mas tem alguma coisa de irrigação, e tudo isso que eu venho falando aqui, a gente tem alguma coisa na casa de aproximadamente 100 milhões de reais de CAPEX. Então, desinvestimento na média do que a gente vem fazendo, CAPEX desse ano está na casa aí de 100 milhões de reais aproximadamente, tá? E de fluxo de caixa, aí eu já te dei o número, né? Você faz venda menos CAPEX e mais o resultado operacional, você sabe onde vai parar a caixa aí. Gustavo, não sei se você quer complementar alguma coisa, fica à vontade. Eu acho que importante, digamos, acho que compartilhar, ¿no? O raciocínio, ¿no? A gente normalmente que trabalha com um orçamento, ¿no? Operacional, como o André mencionou, ¿no? Um valor por venda de fazenda, e a partir de aí, o que a gente sempre fala é 34% nós temos que dividir com nossos sócios, ¿no? O governo, ¿no? Otro 25% a gente ya destina, que aparte que son para o accionista, ¿no? Y otro entre 25 y 30% que a gente siempre destina para investimento, ¿no? Sea esto, como Andrés mencionó, ¿no? Reestructuración de área, plantío de cana o cuestiones de infraestructura, ¿no? E a gente, como comentei durante, ¿no? A apresentação de resultados, o ano passado a gente falou de um EBITDA mais ou menos operacional de 480 milhões de reais, hoje nós estamos falando de um 60, 50, 60% desse valor, ¿no? Como resultado. Eso es nuestra expectativa de geração de caixa, más alguma venda de fazenda, ¿no? A gente, como normalmente acontece, nós fazemos com um pagamento de 30, 25, 30% de entrada, e, digamos, o recebido por venda de fazenda, que está, para esse ano, nós temos mais ou menos uns 140, 150 milhões de reais para receber. Então, acho que a gente, do ponto de vista de fluxo de caixa, entende que vai ser uma
um ano de geração de caixa positiva e o investimento destinado e aprovado foi este que André mencionou, não? 130, 150 milhões de reais, dependendo, digamos, a velocidade, não? E aí tem parte que está em irrigação, parte que está em reestruturação e plantio de cana. Então, acho que, em termos gerais, digamos, do ponto de vista de fluxo de caixa, a gente ainda está bem positivo, não? Bom, uma última pergunta aqui para a gente encerrar e não passar muito do nosso horário aqui. Veio do Douglas Ribeiro. Por favor, comente um pouco sobre a diferença entre o book velho dos ativos e as avaliações internas de valor corrente estimado dos mesmos ativos e a relação entre o price discovery das vendas, ainda que em pequenas áreas, e o entendimento relativo do valor patrimonial da CIA, da companhia. Douglas. Oi, Douglas. Tudo bem? Boa tarde, André. Bom, vamos lá. Acho que isso tem sido uma tônica para a gente, né? A gente tem trabalhado muito nisso, trabalhamos todos os anos. A gente só contar um pouquinho como a gente opera nessa questão de avaliação, tá? A cada 2 anos a gente faz uma avaliação com auditor externo e no intervalo entre cada ano desse a gente faz a avaliação interna, né? Essa avaliação que nós divulgamos esse ano é uma avaliação interna, tá? É uma avaliação que a gente entende que tem muita coerência, né, com múltiplos, né? Quando a gente olha o preço atribuído às nossas propriedades, a gente sempre tem aquela leitura, Douglas, que o ativo você não vende ele, ou com raras exceções, ou melhor, corrigindo, a melhor forma de vender ativo para a companhia é parcelado, é onde a gente consegue capturar a melhor rentabilidade, né? Então, se você vende um ativo parcelado, você tem que olhar, e o mercado de terras agrícola brasileiro é um mercado de terras parcelado. Quem compra terra à vista está comprando com desconto importante. E se está comprando com desconto importante, nós não queremos ser vendedor nessa operação, né? Então, a gente entende que o mercado de terras agrícolas é um mercado que ele acontece de parcelamento de venda, tá? Isso é muito importante, porque quando a gente faz uma avaliação, as nossas áreas todas, a gente faz uma correlação, como eu falei, de maturidade, múltiplos, de saca de soja, né? Quando a gente está falando região central do Brasil, a gente está falando de áreas que ela tem um múltiplo de sacas de soja, tá? Esse múltiplo de saca de soja, quando a gente olhar, se você debruçar na avaliação interna da Brasil Agro, ano contra ano, você vai ver uma apreciação do múltiplo de saca de soja. Você vai ver lá X milhões de sacas, você vai ver um X a mais agora de milhões de sacas, tá? A grande discussão que a gente tem aqui, eu até falei outro dia num evento com investidores, eu falei, olha, é o que você atribui de futuro para a commodity, né? Se a gente tem uma visão mais otimista ou mais pessimista para a commodity, você vai atribuir mais ou menos valor para esse portfólio, porque você vai atribuir um fluxo de recebível, né? Volto a dizer, você vende a prazo, desconta valor presente esse fluxo e atribui um valor desse portfólio. Se você tem uma visão mais otimista para a soja, você gera um fluxo maior que quando você traz a valor presente, gera mais valor. Então, a lógica nossa aqui é onde você para a soja, né? Nós não vamos trabalhar e convalidar, gostaria de convalidar um preço de $14 bushel a soja para os próximos 5 anos, que é todas as vendas ou os recebidos de fazenda. Eu acho que ninguém que está aqui nos assistindo consegue também convalidar ou acreditar num negócio desse, né? Então, a gente tem uma visão de médio e longo prazo no preço de commodities, né? Então, a gente tem uma visão que a gente converte uma soja para casa de R$135. O que é R$135? É $1, que a tela você tem até melhor do que nós, sabe como ver, e a gente converte para uma soja de 11,50 a $12, cents libra-peso Chicago. Essa conversão dá uma soja. Agora, se você tomar a soja, né, e fazer hoje a gente vendeu soja a R$170. Hoje, né, a gente vendeu soja a 170 e poucos reais hoje. Se você tomar esse preço e perpetuar isso no modelo, você gera $1 bi a mais de valor no portfólio da companhia, né? Volto a dizer, a Brasil Agro, ninguém aqui, nem o manager, nem a companhia, ninguém aqui ganha por appraise, nós ganhamos por entrega de resultado, né? Então, quando eu falo isso, por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente olha as vendas, e olhando aí a sua pergunta em relação ao track das vendas nossas,
recorrentemente a gente vendeu algo em torno entre 6, 10, 12% acima da avaliação externa. Tá? Também não posso comparar a minha venda com a minha avaliação interna, né? Eu estou falando com a avaliação externa. Então, quando você olha as vendas da companhia, nos momentos, né, quando você olha a venda, ó, quanto estava avaliado esse portfólio, essa fração desse portfólio ou dessa fazenda, e foi feita a venda dessa fração, quanto que vale? A gente tem aí, de certa forma, eu acredito que em termos de 8 a 10, 12, no máximo 15% de mais-valia, tá? De certa forma, eu acho que isso não compromete a gestão do manager, isso não compromete a visão da companhia, não compromete o risco de investimento ou desinvestimento, e sim traz uma visão muito realista de preço de terras, né? Então, esse ano, quando a gente olha portfólio contra portfólio, né, a foto desse ano quanto ano passado, a gente teve aí uma valoração de portfólio de mais ou menos 200 e poucos milhões de reais, mas vale lembrar que saíram do portfólio nosso 500 e poucos milhões de reais. Então, a gente teve um ganho real ano contra ano aí na casa de 15%, 16%, né? Mas, volto a dizer, tudo passa por uma premissa do que nós acreditamos, do que todo mundo acredita no preço da soja. Se a gente acha que a soja vai continuar nesses patamares, o ativo vale muito mais. Se a gente acha que a soja volta a convergir para um preço, não para o médio histórico, mas volta para uma casa mais razoável, o portfólio vai ser ajustado. E a gente, de certa forma, como a gente está falando de vendas a prazo, a gente é muito criterioso na perspectiva de preço de soja. Até porque, primeiro, a avaliação ela não passa no resultado da companhia. Ela não tem o porquê você ou passar resultado negativo ou passar resultado positivo. Na nossa lógica aqui é ser o mais realista possível. E a gente está muito tranquilo. Porque quando a gente fala que a gente já convalidou mais de 16 transações de vendas de terra e elas todas estiveram dentro desse range entre o valor da avaliação mais ou menos 5, 10%, a gente fica muito tranquilo e na metodologia que a gente usa. E nós somos a empresa que está no mercado o tempo inteiro, comprando e vendendo. Eu acho que até a metodologia de avaliação, não estou aqui questionando a metodologia de A, B ou C, mas a metodologia de avaliação é uma metodologia comparativa. Nós temos uma foto e o termômetro do real, just in time, em todo momento, do termômetro real do mercado, just in time, em todo momento. Eu estou recebendo oferta pelos nossos ativos, estou recebendo oferta para comprar ativo, então a gente consegue ter uma visão, uma acurácia muito grande de preço de terra. Nós já tivemos no nosso banco de dados mais de 4,5% do território nacional ofertado. Eu acho que a gente criou aí uma inteligência importante nisso. E se me perguntar, existe conservadorismo? Não. Existe aqui realismo, tá? Nós somos uma empresa realista que não vende sonho, não vende ilusão e queremos entregar de forma recorrente para o investidor resultados. André, y só para, ¿no? Para complementar, ¿no? As propriedades, ¿no? Quando a gente tem uma possibilidade através do IFRS, ¿no? De optar, ¿no? Ou entre o custo ou o valor de mercado dela, ¿no? E a gente, lá atrás, quando começou essa discussão internamente, este foi um ponto, ¿no? Que a gente considerou e levou para tomar essa decisão, ¿no? E principalmente porque tem uma subjetividade muito grande respeito, digamos, a como se precifica essa soja para frente. Então, hoje, por que nós devemos fazer internamente ou externamente essa avaliação simplesmente para entender se não temos que fazer um impairment, não? Se o valor de mercado da propriedade é menor ao que nós estamos, que é o valor de custo, a gente deveria ajustar-se, deveria reconhecer essa perda. Mas a gente é difícil porque normalmente nossos portfólios foram fazendas, ¿no? Que a gente comprou a um valor de 1.200, 1.500 reais por hectare. A transformação dele, ¿no? Custou de 2.500, 3.000, 4.000 reais em termos, digamos, em média. E não tem nenhuma fazenda, digamos, no Brasil que não se comercializa por abaixo de 25.000 reais. Então, a gente entiende que a melhor forma, ¿no? de precificar ou de reconhecer o resultado é uma vez que a gente realiza a venda, ¿no? Até porque um investidor minoritário poderia questionar, ¿no? Porque a gente até poderia tomar decisão de distribuir dividendos, de endividar a companhia para distribuir dividendos,
por conta, digamos, desse resultado pela variação do preço das terras. Então, a gente entendeu lá atrás que a forma mais conservadora era lançar na contabilidade sempre o valor de custo e a gente só reconhecer o ganho no momento que a gente realiza as fazendas. E como André mencionou, todas as fazendas sempre foram realizadas por acima desses valores que a gente foram precificadas, não? Valorizadas. Bom, obrigada, André, Gustavo, pelo tempo de vocês aqui. A gente teve um pouquinho mais de 1h30 de call. O ano está só começando, uma super audiência. E obrigado pelo pessoal que participou, que fez pergunta. Acho que a gente está cada vez mais avançando aí na transparência dos nossos números e é muito importante esse feedback, pergunta de vocês durante esses momentos. Vou passar a palavra para o André para a gente encerrar e até o próximo resultado. Obrigado, Ana. Obrigado a todo o time, a Camila, a Deise, que trabalharam aí com o material. E muito obrigado a vocês, né? Acho que, Ana, só fazendo uma correção aqui, nós temos que agradecer esse público seleto, né? Esse pessoal que está conosco, que confia na companhia, que confia na gestão da companhia, tá? Então, e tem aqui o comprometimento nosso, né? De que temos cada vez mais trabalhado nisso, nesse pilar. Eu volto a dizer e nunca vou cansar de repetir isso. Trabalhar pessoas é a tônica na companhia, nós temos que trabalhar a sustentabilidade do negócio no médio e longo prazo. A companhia, acho que vou aproveitar para que alguém que não sabe, né, mas a companhia esse ano foi eleita entre as 5 melhores empresas para se trabalhar na cadeia do agronegócio no nosso segmento, né, no segmento das médias empresas. Então, isso só reforça que nós estamos no caminho certo, trabalhando com as pessoas certas, trabalhando e com esse grande engajamento para entrega consistente de resultado. Como a Ana falou, o ano só está começando, parece-nos, né, que é um ano que vai ter aí uma cara climática melhor do que foi o ano passado, principalmente Paraguai, as regiões central do Brasil também, a cana-de-açúcar, se volta a ter esse alongamento de chuva, isso favorece muito a produção de cana nossa na região centro-sul também. Então, assim, o agricultor ou o empresário agrícola é um otimista por natureza, mas nós somos muito realistas, porque sempre estamos olhando processos, estratégia e pessoa e trabalhando esses 3 pilares todo o tempo, né? Então, esse é o comprometimento da liderança da companhia, não só meu, de todos os líderes da companhia, com vocês que confiam na gente, na gestão dos seus recursos, tá? Meu muito obrigado. Algumas perguntas que nós não conseguimos responder, se ficou alguém, sintam-se à vontade de contactar a Ana, o pessoal da Ana, a Camila, a Deise, na área de relações com investidores, para que sejam atendidos. E quem quiser bater um papo, também estamos à disposição de todos vocês, tá bom? Muito obrigado mais uma vez.